Olá, turma. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar divisores de um número natural. Para iniciar nossa aula de hoje, nós iremos ver o critério de divisibilidade de alguns números. Iremos começar pelo número 2. Todos os números naturais é divisível por 2 quando esse número for par. Exemplo: o 0, o 2, o 4, 6, o 10, o 18, o 126 e infinitamente aqui. Todos os números só é divisível por 2 quando ele termina em um número par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vejamos aqui um exemplo: 54. Se eu pegar os algarismos, o algarismo 5 e o algarismo 4 e somar, 5 mais 4 vai dar 9. 9 é divisível por 3. Logo, 54 também é divisível por 3. 1251. Se eu pegar os algarismos e somar, o 1 mais 2 mais 5 mais 1 vai dar 9. E 9 é divisível por 3. Logo, 1251 também é divisível por 3. 72. Se eu pegar os algarismos e somar novamente, 7 com mais 2 vai dar 9, divisível por 3. Então, 72 também é divisível por 3. 324. Se eu pegar e somar de novo os algarismos, o 3 mais 2 mais 4, 3 mais 2 é 5, 5 mais 4, 9. Então, é divisível por 3. Logo, 324 também é divisível por 3. Veja aqui, ó. Se eu pegar o 324 e dividir por 3, quanto é 3 dividido por 3? Vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. Para 3, nada. Abaixo 2. 2 não dá para dividir por 3. Agora eu vou baixar o 4. Baixei dois números aqui, ó, o 2 e o 4. Se eu baixei os dois números, eu acrescento um zero aqui. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3 é 24. Para 24, nada. Então, só para comprovar que o número 324 é divisível por 3. Critério de divisibilidade por 4. Seus dois números, os números são divisíveis por 4 quando os dois últimos números terminarem em zero, né? Os dois últimos algarismos terminarem em zero ou formam um número divisível por 4. Exemplo aqui, ó. Eu tenho o número 116. O final é o 16. 16 dá para dividir para 4. Então, 116 também dá. 200. Tem 200 termina em dois zeros, né? Termina aqui. Os dois últimos algarismos são zero. Então, é divisível por 4 também. 1512. Observe o 12. O 12 é divisível por 4. Então, 1512 também é divisível por 4. 140. Olha, só tem um zero, mas aqui nós vamos pegar o 40. 40 é divisível por 4. Então, o 140 também vai ser divisível por 4. Vamos ver o exemplo. 140 dividido por 4. 14 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4 é 12. Para 14, falta 2. Baixa o zero. 20 dividido para 4 vai dar 5. Então, o resultado é 35. Então, 140 é divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5. Quando o número natural terminar em 0 ou 5. Ó, o 20, 115, 2545, 310. Observe que esses números terminam em 0 ou em 5. Se terminar ou em 0 ou em 5, ele vai ser o número divisível por 5. 115 dividido por 5. Vamos só comprovar isso aqui. Se eu tenho 11 dividido por 5, vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, vai faltar 1. Baixa o 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então, vai dar 23. Então, 115 é divisível por 5. Quando é que o número é divisível por 6? Quando o número natural é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, esse número precisa ser par, porque para ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, o número só é divisível por 6
se ele for par e se ele for divisível por 3. Temos aqui alguns exemplos. Temos o 24, 324 e o 2532. Todos esses números aqui eles são pares. Agora vamos ver se eles são divisíveis por 3. Se ele for divisível por 3 também, eles vão ser divisíveis por 6. 24. Se eu pegar os algarismos, o 2 e o 4 e somar, vai dar 6. 6 é divisível por 3. Então, 24 também é divisível por 3. Se é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6 também. Então, 24 é divisível por 6. 324. Pego 3, mais 2, mais 4. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. Então, 324, ele é par e é divisível por 3. Logo, ele é divisível por 6 também. 2532. Se eu pegar os algarismos, somar 2 mais 5, mais 3, mais 2, vai dar 12. Se é 12, 12 é divisível por 3. Logo, quando eu somei os algarismos, deu 12 é divisível por 3. Logo, esse número também é divisível por 3. Divisores de um número. Vamos ver aqui os divisores de alguns números. Os divisores de 10. Todo número ele é divisível por 1. Então, eu já coloquei o número 1, certo? Agora, vamos aqui. Quais são os divisores de 10? É o 1, o 2, porque ele é o 10 é o número par, então é divisível por 2. Ele é divisível por 5, porque termina em 0. E ele é divisível por ele mesmo. Todo número ele é divisível por ele mesmo. O número 15, ele é divisível por 1. Ele é divisível por 3, porque 1 mais 5 é 6 e 6 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 3 também. É divisível por 15, porque o 5... Ou é divisível por 5, porque o 5 divide o 15. E ele é divisível por ele mesmo. O 24, ele é divisível por 1. Ele é divisível por 2, porque ele é o número par. Ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é 6, é divisível por 3. Então, o 24 também é divisível por 3. Ele é divisível por 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. Logo, se ele é par e é divisível por 3, então ele é divisível por 6. O 28 é divisível por 4. O 24 também é dividido por... 24 dividido por 8 é divisível por 12 e também é divisível por 24. Todos esses números aqui são números que dividem o 24. Então, são divisores de 24. Divisores de um número por fatoração. Podemos fazer isso na forma de fatoração também. Veja um exemplo. Quais são os divisores de 24? Vamos pegar o 24 dividido por 2, vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, quais são os números que eu tenho aqui? Eu tenho 2 e tenho 3. E aí a gente vai agrupar de todas as maneiras possíveis esses números que estão aqui. Então, eu peguei o 3 só. Depois eu peguei o 2. Depois eu peguei o 2 vezes 2. Depois eu peguei o 2 multiplicado eles 3 aqui, coloquei aqui. Depois peguei um 2 e um 3. Depois peguei os 3 2 e o 3. E eu peguei 2, 2 e um 3. São as possibilidades que eu tenho. Então, repetir o 3, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 4. Vezes 2 8. Vezes 3 24. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 12. Então, esses números aqui são todos eles os divisores de 24. Então, eu já coloquei o 1, que todo número é divisível por 1. E aí, botei o 2, o 3, o 4, o 8, o 6, o 12 e o 24. Vamos aqui para os divisores de 32. 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Quais são os divisores? Olha aí. Eu vou pegar primeiro o número 2, depois o 2 duas vezes, depois o 2 três vezes, depois o 2
4 vezes, depois o 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2 vezes 2, 8, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Esses aqui são divisores de 32. Então, coloquei primeiro o 1, aí tem o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32.